Lista 1, a respeito de desconto simples, exercícios 32, 34, 35, 38 e 39. Começando então. 32. Qual seria o desconto comercial? Então, eu quero saber qual é o DC. Em uma negociação cujo resultado da operação forneceu um desconto racional, tá misturando os dois sistemas, 2.800, a taxa de juros simples de 2% ao mês, taxa de 2% ao mês, num período de 4 meses. Sempre que houver a mistura, a junção de dois sistemas de desconto, por exemplo, aqui o comercial e o racional, vocês precisam pensar que o título ele não mudou. Se eu tenho um boleto para pagar antecipado, o boleto continua sendo o mesmo, independentemente do sistema de desconto que está sendo utilizado. Vai mudar o valor do desconto e vai mudar o valor V atual que se paga por esse boleto, mas o M maiúsculo, o valor nominal do título, permanece o mesmo. Então, o que eu recomendo é que nessas situações vocês encontrem o valor do título, o valor do M maiúsculo, porque é comum aos dois sistemas de desconto, e aí você vai para outra fórmula. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte: desconto racional, a fórmula dele é desconto racional igual a valor racional vezes taxa vezes tempo. Eu tenho que o valor do desconto é 2.800 igual a VR vezes 0,02 vezes 4. Esse VR aqui, vou calcular, 0,02 vezes 4, vai ser 2.800 dividido por isso, dá 35 mil reais. Esse não é o valor do título, não é o M, mas eu sei que o valor do título é a soma do que eu paguei mais o desconto que eu recebi. Então, eu vou somar 35 mil com o 2.800. E sei que o valor desse título é 37.800. E aí eu tenho as informações que eu preciso agora para aplicar o sistema comercial. Desconto comercial é igual o valor do título vezes taxa vezes tempo, é a minha incógnita. Então, desconto comercial é igual 37.800 vezes 0,02 vezes 4. 37.800, 0,02, 4. 3.024. Questão 34. Um título de 5.500, o valor nominal do título é que é 5.500, o M. Foi descontado no banco X, que cobra 2% de despesa administrativa. Como tem despesa administrativa, eu já sei que o sistema é bancário. Sabendo-se que o título foi descontado 3 meses antes de seu vencimento, N igual a 3, e que a taxa comercial simples é de 40% ao ano. Tá, ao ano, eu já vou dividir por 12, porque eu preciso dessa taxa mensal. Dá uma dízima, 3,33%. Os pontinhos podem estar depois, não tem problema. Quanto recebeu o proprietário do título VB, sistema bancário? Qual é o VB? Eu vou ter que procurar a fórmula que relaciona o título e o VB. A fórmula que eu tenho é montante igual a VB dividido por 1 menos taxa vezes tempo menos o H, quando o H estiver em porcentagem. Então, eu tenho aqui 5.500 igual VB, que é a minha incógnita, 1 menos taxa de juros, 0,03333, pelo menos 5, multiplicado pelo tempo, por 3, menos a porcentagem da despesa administrativa, também tem que ser dividida por 100, 0,02. VB igual, todo o resultado desse parênteses vai passar multiplicando os 5.500.
Então, eu vou fazer 0,0333333, usei todas as casas depois da vírgula, multiplicado por 3. Esse aqui é o resultado. Esse é um número negativo. Ele vai ser com o 0,02, também negativo, e o 1 positivo. Deu 5.500 multiplicado por 0,88, o resultado desse denominador. 5.500 deu 4.840. Questão 35. O Banco Alfa cobrou de um cliente R$ 114,70 como taxa administrativa. Então, eu tenho um valor em reais, 114,70. E está entre parênteses 3,1% do valor do título. 3,1%. E 62,16 de desconto comercial. Desconto comercial, 62,16. Me perdi aqui. Pela antecipação de uma duplicata. Sabendo que o desconto foi feito 42 dias antes do vencimento do título. 42 dias já vou ter que transformar para meses, então vou dividir por 30. 42 dividido por 30 dá 1,4. Qual a taxa de juros simples do desconto? Taxa do desconto é a minha incógnita. Veja só. O que eu vou fazer primeiro aqui? Eu sei que a despesa administrativa, ela resultou em R$ 114,70, que equivale a 3,1% do valor do título, do M maiúsculo, do montante. Então, vou fazer uma regra de 3 para saber qual é o valor do montante. Com o valor do montante e as informações de sistema comercial, vai ficar bem fácil essa minha fórmula. Então, minha regra de 3 é 114,70 equivale a 3,1% do montante. X, eu quero saber 100% do montante. X aqui, vamos ver quanto dará. Opa, 114,70. 77 mil, opa, 114,70, vamos fazer direitinho. Dá 3.700. Esse é o valor do título. Aí eu poderia fazer de duas formas a partir de agora. Se eu somar a parte da despesa administrativa com os 62,16, eu vou ter o resultado do DB, desconto bancário, e aí eu uso as fórmulas de desconto bancário. Mas desconto bancário, ela é uma fórmula um pouco mais complexa, um pouco mais extensa. Eu já tenho aqui a informação de qual é o desconto comercial e qual o valor do título. Então, eu posso ir para o mais simples. Desconto comercial é montante vezes taxa vezes tempo. 62,16 é igual o montante de 30.700 vezes I é o que eu quero descobrir, vezes 1,4. O que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, 3.700 vezes 1,4... 62,16, deu 0,012 ou 1,2%. Próxima questão é a 38. Pablo foi ao banco descontar um cheque pré-datado 150 dias antes do seu vencimento. N igual a 150 dias, que é igual a 5 meses. E recebeu do banco 7.412. Ele recebeu V 7.412,80. Sabe-se que a taxa de juros simples mensal da operação é o triplo da despesa administrativa. Então, se eu tenho uma despesa administrativa X, eu tenho uma taxa de juros que é o triplo da despesa administrativa, 3 vezes X. Porém, caso o sistema adotado para desconto fosse o comercial simples, o valor descontado de Pablo seria 738. Então, se o sistema for o comercial, o desconto comercial seria 738. Com esses dados, calcule o valor do cheque.
o valor M, valor nominal do título. Como aqui eu tenho despesa administrativa, esse meu V é um valor atual bancário, ok? Lembrando que eu já falei isso numa questão anterior, que sempre quando eu estiver misturando dois sistemas, o valor do título, o cheque que está sendo descontado é o mesmo nos dois sistemas. Então, o ideal é eu encontrar o M, isolar o M, porque aí isso vai facilitar a minha colocação na fórmula. Uma fórmula no sistema bancário que tenha o VB e que também tenha o M é a seguinte: montante igual a VB dividido por 1 menos taxa vezes tempo menos H. Aí eu tenho o montante aqui. Então, vamos montar essa fórmula. Montante igual 7.412,80. 1 menos a taxa é 3x vezes 5 meses. Menos a despesa é x. Então, eu tenho aqui que o montante é 7.412,80 dividido por 1 menos 15x. Esse é negativo, menos 16x. Ok? Eu tô com duas incógnitas, M e X. Então, como é que se resolve uma equação quando eu tenho duas incógnitas? Eu preciso encontrar uma segunda equação que tenha as mesmas duas incógnitas. Aí eu posso fazer um sistema de equação ou posso igualar uma das fórmulas. E é possível, porque eu ainda tenho uma informação aqui que não foi utilizada. Eu sei que o desconto comercial deu 738. Ele vai usar o M como incógnita e provavelmente vai ficar com o X também. Então, é a partir daqui que eu vou começar a minha segunda equação que fica com M e com X como incógnita. Desconto comercial 738 é igual valor do título vezes a taxa 3x vezes o tempo 5. Esse 15x passa para o outro lado dividindo, então o meu montante vai ser igual 738 dividido por 15x. Veja que esse montante e esse montante são o mesmo cheque que está sendo levado ao banco para descontar. Então, 738 dividido por 15x é igual 7.412 igual a 1 menos 16x. Igualando essas duas fórmulas, eu vou descobrir o valor do x. 738 dividido por 15x igual 7.412,80 dividido por 1 menos 16x. Como eu tenho pouco espaço aqui, eu sei que esse 15 vai passar para lá multiplicando e esse 738, ou o contrário, né? Esse parênteses vai passar para lá multiplicando, e daí eu já vou fazer a distributiva. Isso vai me dar o seguinte: 738, que está multiplicando o 1, menos 11.808x. Eu calculei já, por isso que eu já sei o resultado. E esse 15 que multiplica o 7.412,80 dá 111.192x. Passa esse menos 11.808x para o outro lado lá, somando, isolo x. X deu 0,006. Porém, ainda não é a pergunta. A questão, ela quer saber qual é o valor do título. Agora, eu posso pegar aqui, ó, uma das equações que tem o valor do título e x e substituir. Montante é igual a 738 dividido 15 vezes 0,006. Isso deu um montante de 8.200. Questão 39. Suzane resolveu descontar um cheque pré-datado 75 dias antes do vencimento. N igual a 75 dias dividido por 30 dá 2,5 meses. Sendo que lhe foi oferecido o desconto bancário simples de R$100. O desconto bancário deu 100, equivalente à taxa de 1,5 ao mês, taxa 1,5 ao mês,
com despesa administrativa de 1%. Suzane não ficou satisfeita e soube que o desconto poderia ser recalculado pelo sistema racional simples com taxa de 2,2% ao mês. Então, se o sistema for racional, a taxa ela vai ser 2,2% ao mês. Quanto Suzane teria a receber em cada uma das situações? Eu quero saber qual é o V nessa situação, no sistema bancário, e o V nessa situação, no sistema racional. Qual das duas formas de desconto ela deveria escolher? Veja, Suzane, ela tem um cheque pré-datado, é um valor a receber. Ela quer receber quanto mais, melhor. Se fosse uma conta para pagar, seria quanto menos, melhor. Então, aquele que der um V mais alto deve ser o escolhido. Nessa situação aqui, o que a gente precisa, então, vamos pensar o seguinte. Pelo sistema bancário, eu tenho o desconto bancário e eu preciso encontrar o VB, mas a fórmula que vocês têm para esse sistema é desconto bancário igual ao valor do título, I vezes N, mais H. Não é o VB aqui, é o M. Então, o que a gente pode fazer? Vamos encontrar o M, aí a gente aplica a fórmula para descobrir o VB, esse M vem para o outro sistema para daí encontrar o VR. Então, primeira coisa, eu vou resolver esse daqui. 100, que é o valor do desconto bancário, é igual ao valor do título, e 0,015, o 1,5, vezes 2,5, que é o prazo, mais 1%, 0,01, fecha parênteses. Todo parênteses passa para o outro lado dividindo, M igual 0,015 multiplicado por 2 meses e meio, mais 0,01, deu 0,0475. 100 dividido por isso, deu 2.105,26. O que eu quero saber é o V, qual é o valor que ela recebeu. Então, pense comigo. O valor que ela recebeu é o valor do cheque menos o desconto que foi aplicado. VB é igual a 2.105,26 menos um desconto de R$100. Ela recebeu 2.005,26. Esse no sistema bancário. Mas está pedindo nos dois sistemas. Então, sistema racional. Eu já sei qual é o valor do título e eu quero saber qual é o VR. Uma fórmula que envolve essas duas incógnitas, ou essas duas variáveis, na verdade, é M é igual a VR, 1 mais I vezes N. Eu quero descobrir esse daqui. Então, o meu montante, 2.105,26 é igual a VR, 1 mais. Se o sistema for racional, a taxa de juros mudou. É 0,022 vezes 2 meses e meio. Tudo isso aqui passa para o outro lado dividindo. VR igual 0,022 multiplicado por 2 meses e meio, mais 1. Isso vai ser o denominador do 2.105,26. Deu 1.995,50. A questão pede, se você tem um cheque pré-datado, você vai lá fazer o desconto dessa duplicata. Existe esse sistema. Qual você escolhe? Você escolhe receber 2.005,26.